Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Beijei o microfone. Querido, vocês perceberam que eu fui o padre, quando depois que leu o Evangelho, tem que beijar a palavra. Eu me confundi e beijei o microfone. Vocês viram ou não? Alguém viu ou não? Pessoal, você... Queridos peregrinos, queridos irmãos e irmãs e comunidade, em primeiro lugar, acolher a todos que chegaram para essa Santa Missa. Quem está vindo aqui hoje pela primeira vez, levanta a mão. Um aplauso para vocês. Tem muita gente. O santuário continua conquistando cada vez mais novas pessoas. Podem voltar outras vezes que não paga nada não, viu? Podem voltar de novo, que aqui é um lugar de Deus. Queria acolher quem viajou para estar aqui. Eu sei que tem gente que veio lá de Alagoas, Arapiraca, para estar aqui no santuário hoje. Quem mais viajou para vir à missa hoje? Levanta a mão. Olha, aqui tem mais peregrinos, pessoas que viajaram para chegar à casa da Mãe Rainha. Sejam muito bem-vindos. Cada vez que a gente vem, nós entramos ali dentro e pedimos as 3 graças especiais daqui: o abrigo espiritual, a transformação interior e o envio apostólico. Quero saber quem veio de Paulista, porque nós temos muitos amigos em Paulista. Levanta a mão. Opa, que beleza! Quem veio de Jaboatão dos Guararapes? Também tem gente, nós acolhemos sempre. Quem mora em Recife, mas frequenta a missa aqui? Também tem bastante gente que levantou a mão. E o nosso povo de Olinda, dono de casa, cadê? Eu sempre deixo Olinda para o final, porque são a maioria. Juntos, experimentamos a presença de Deus em nosso meio como comunidade, esse Deus que vem ao nosso encontro e se faz nosso amigo. Não sei se é comum para vocês pensarem em Jesus como um amigo, como uma pessoa com quem a gente pode conversar sobre qualquer assunto, uma pessoa com quem a gente divide o dia a dia, uma pessoa com quem a gente pode comer junto, uma pessoa com quem a gente chora, desabafa, se diverte, dá risada. E a relação pessoal com Jesus como uma relação próxima, como entre 2 amigos. Se a gente às vezes não está muito acostumado a fazer assim, vale a pena abrir o coração para cultivar melhor essa relação de amizade. Jesus quer ser nosso amigo. Jesus quer ter o presente para ele da nossa amizade. E a gente sabe que a amizade dele conosco
é um presente também. Eu conto para vocês que eu, pensando nessa realidade do Evangelho, eu me lembrei de algumas músicas, né, para falar a verdade. Tem uma música do Movimento de Schanstatt, está lá no Spotify, e ela diz: quero ser teu amigo, Jesus Cristo. Me lembrei também daquela música do Roberto Carlos, pessoal. Essa luz só pode ser Jesus. O que Roberto Carlos fala nessa música? Por isso eu te digo, Jesus, meu amigo. Me lembrei também de outras músicas que cantam a amizade de Jesus, e eu pensava como é bonito a gente, da nossa parte, querer crescer na amizade com Ele e dedicar mais tempo para o Senhor. Convidar Ele para vir visitar a nossa casa. E Ele vai visitar a nossa casa como Ele visitou a casa de Marta, não é? E de Maria. Ele estava... O Evangelho dizia, entrou no povoado, ele chegou naquela cidade e foi à casa desses amigos. Nossa casa é igreja doméstica. Nossa casa pode ser também um santuário. Especialmente tem pessoas que vivem em aliança de amor com a mãe rainha, 3 vezes admirável de Schanstatt, e convidam a mãe para morar na casa dessas pessoas. E a casa se transforma numa igreja, num santuário lar da mãe rainha. Tem alguém aqui que tem santuário lar? Levanta a mão. Tem várias pessoas. Vocês têm consciência que a casa de vocês se transformou numa igreja, no santuário lar, porque ela foi morar lá, no seu santuário lar. Mesmo que você ainda não tenha o teu santuário lar, convide Jesus, e ele vai com Maria, viu? Para visitar a tua casa. Convida Jesus, vem Jesus visitar meu lar. Vem Jesus ficar com a minha família. Vem Jesus se fazer presente nas realidades da minha família. Tem outra música, entra na minha casa, entra na minha vida, não é? Todo mundo conhece. Mexe com minhas estruturas, sara todas as feridas. Hoje é dia da gente pedir para Jesus na missa: Jesus, como você visitou Marta e Maria, entra na minha casa, entra na minha vida. Mas nós queremos cantar não só no fogo do sentimento, não só ali na paixão do momento, mas dizer de coração mesmo, dizer de verdade, com intenção, né? Que a nossa amizade com o Senhor quer ser cultivada. Entrar no santuário, vir aqui mais vezes. Jesus está no tabernáculo nos esperando. Vir ao santuário não só porque tem missa, não só porque tem um compromisso, não só porque eu tenho que servir, mas vir aqui porque somos peregrinos que viemos visitar um amigo e dizer: Jesus, eu vim aqui porque eu vim te ver. Jesus, eu estou aqui porque eu quero conversar um pouquinho com você. No intervalo de trabalho, na hora do almoço, de manhã, depois de deixar a criançada na escola, no final do trabalho, seja o momento que for, dividir o nosso dia a dia com o Senhor como um amigo. E nós escutamos no Evangelho de hoje que na casa desses amigos, Jesus se encontrou com 2 personalidades diferentes. Marta, mais ativa, com o dom do serviço, provavelmente uma pessoa responsável que quis cuidar dos afazeres da casa, fazendo um monte de coisa. E a irmã dela, Maria, mais contemplativa. Vamos imaginar, a palavra de Deus não dá detalhes, mas vamos imaginar uma pessoa com bastante espiritualidade, uma pessoa profunda, que deixou tudo para simplesmente ficar ali com Jesus que chegou. Escutando a palavra, ficou com ele. E Jesus, no final do Evangelho, com certeza, deve ter valorizado o que Marta estava se esforçando por fazer, mas ele só elogiou uma pessoa. Quem elogiou? Maria. E ele ainda chamou a atenção de Marta e falou: Marta, você se preocupa por um monte de coisa, mas só uma coisa é importante.
E isso deixa uma mensagem para nós. Que não adianta fazer, se esforçar, se a nossa amizade não parte, se a nossa ação não parte do encontro com Jesus. Tudo que a gente faz tem que sair primeiro do encontro com o Senhor. E a nossa ação está equilibrada na oração. Na filosofia se diz, e serve, quando eu aprendi isso serviu muito para mim, muito mais importante que o fazer é o ser. Então, em primeiro lugar, me preocupar de ser alguém. E o que eu faço brota, sai de quem eu sou. Nós muitas vezes estamos na correria porque a vida é agitada, né? O mundo nos coloca numa correria e a gente não pode ser engolido pela correria do dia a dia. Nós queremos deixar tempo para, de vez em quando, desligar celular, desligar televisão, deixar tudo de lado para ir lá escutar o Senhor, falar com o Senhor, estar com Ele, dividir um pouquinho do que está dentro de nós com Ele, e depois desses momentos com Ele, aí a gente sai e faz o que tem que fazer. No fundo, buscar o equilíbrio entre ação e oração. Atividade, trabalho, estudo, diversão e contemplação. O momento com Jesus. Tá com Ele, tá com a mãe. Entrar ali dentro do santuário e simplesmente estar ali. Quando o padre Kentenich estava vivo uma vez, nosso fundador, o padre José Kentenich, uma pessoa chegou para ele lá nos Estados Unidos, no santuário de Milwaukee, nos Estados Unidos, e falou assim: pai, as pessoas do movimento chamavam o padre Kentenich de pai, diziam: pai, eu entro lá dentro do santuário e eu falo um monte com a mãe rainha, mas eu nunca escutei ela falar comigo. Eu falo bastante com ela quando eu entro lá, mas na verdade eu não me lembro de nada que ela tenha me falado. E o padre Kentenich falou o seguinte: então continua entrando lá, fica lá dentro até você escutar. Eu gosto dessa história, pessoal, porque quando a gente menos esperar, no momento que Deus sabe, no momento que Maria sabe, eles vão falar o nosso coração. E aqui dentro de cada um de nós vamos escutar a voz de Deus. Nós vamos escutar a palavra de Maria. Mas para que isso aconteça, a gente precisa largar tudo. Parar tudo para escutar Deus, para escutar a mãe. Para deixar que a palavra deles chegue ao nosso coração. No meio do mundo agitado, vamos pedir a Deus, nessa missa, que Deus nos dê a graça da amizade com Jesus e de uma vida equilibrada, para que ninguém viva no estresse, nem no desespero, porque a vida é mais bonita do que isso. Amém? Creio em Deus